Vivemos num mundo de pessoas que não sabem lidar com a emoção e todas as vezes que elas lidam com emoções que elas não gostam, elas procuram uma fuga. Fala-se que se a geração de Renato Russo era Coca-Cola, a nossa geração é Rivotril. Se você quiser saber como lidar com as suas emoções, fique até o final desse vídeo e acho que você terá dicas importantes para a tua vida. Sou Wellington Magela e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. As pessoas costumam classificar a emoção de boa ou de ruim. E na verdade a emoção não é boa e nem ruim. Na verdade a emoção, a palavra emoção, significa in dentro, moção, movimento. Houve uma moção de aplausos, né? Então a emoção é um movimento dentro. E inteligência emocional é quando nós observamos o que sentimos, observamos as nossas sensações. E por classificarmos emoções boas e ruins, nós ficamos optando em querer sentir algumas emoções que julgamos de boa. E quando sentimos aquelas emoções que não são tão boas, nós compensamos essas emoções com outras práticas. Há pessoas que quando sentem tristeza, elas vão comprar. Há pessoas quando sentem angústia ou ansiedade, elas se entopem de psicotrópicos. Há pessoas que diante de uma ansiedade começam a comer porque não sabem lidar com a emoção. Então é muito importante entender que a emoção em si, ela não é boa ou ruim. No livro Sapiens, Yuval Harari, esse livro é o mais vendido no mundo hoje, ele fala que nós conseguimos nos tornar essa espécie que dominou o mundo graças à nossa gestão emocional. E o que é gestão emocional ou inteligência emocional? Nada mais é do que saber entender que cada emoção tem uma utilidade, aquilo que eu chamo de atributo funcional. E aí você vai aprender a lidar com a emoção. Vamos entender talvez com alguns exemplos. Imagine se na tua vida você não tivesse medo, uma vida sem medo. Eu acabei de comprar um carro que tem 51 quilos de torque. Ele sai de 0 a 110 em 9 segundos. O que eu preciso para dirigir esse carro é um pouco de medo. Nesse sentido, o medo tem um atributo funcional. Ele tem uma intenção positiva. Imagine a tua vida sem ansiedade. Uma vida sem ansiedade. A pessoa que não tem ansiedade, ela não se preocupa com o amanhã. É daqueles que dizem tá ruim, mas tá bom, deixa como está, no final tudo dá certo. E essas pessoas sem ansiedade, elas não planejam. Pessoas que não têm ansiedade não se preocupam. E eu estou dizendo aqui sobre inteligência emocional. Toda emoção que te domina, você vive escravo dela. Até mesmo o amor. Se você ama alguém mais do que a você mesmo, esse amor vai te tornar escravo. Imagina você, vamos falar da calma. A calma é muito boa de sentir. Imagine alguém correndo atrás de você com uma faca e você calmo. Naquele momento, você vai precisar ter medo. Você vai precisar ter outra emoção mais funcional naquele processo. Então, inteligência emocional não é querer sentir apenas a paz, a tranquilidade, o amor. Inteligência emocional é mesmo diante do medo, diante da ansiedade, diante da culpa, por exemplo. Por que é importante sentir culpa, sentir culpado? Porque a culpa nos traz que toda vez que um valor é quebrado e ele é importante na minha vida, na vida da minha sociedade, um preceito familiar, e toda vez que eu quebro isso, eu preciso sentir culpa. Quem não sente culpa são os psicopatas, são pessoas frias, por isso que acabam por fazer qualquer coisa, porque não tem nenhum padrão a ser quebrado. O que eu quero trazer nesse vídeo é que inteligência emocional é quando você, ao sentir qualquer emoção, você checa qual é a utilidade. O que essa emoção está me trazendo? Por que eu estou sentindo isso nesse momento? E quando eu tenho essa percepção, eu começo a utilizar isso para o sucesso. Para entender e exemplificar essa ideia de inteligência emocional, que cada emoção tem um atributo funcional, a gente pode usar uma metáfora de um carteiro que chega à tua casa com uma carta do Detran. A notícia não é boa. Possivelmente é multa e pontos na sua carteira que você vai perder. Mas aqui é interessante, ao abrir a carta, entender onde foi, onde eu passei numa velocidade maior, quantos pontos eu perdi,
Porque através dessa notícia, dessa carta, eu tenho um atributo funcional. Ao invés de ficar reclamando por que eu perdi os pontos, por que eu levei a multa, agora eu já sei onde não passar correndo, o que fazer para evitar esses pontos. E a emoção é a mesma coisa. Toda vez que você recebe essa emoção, é como se um carteiro estivesse entregando algo. Ou você aprende com isso, ou você fica reclamando disso a vida inteira. Aprenda com as suas emoções, ao invés de negá-la. Aceite-as. São grandes mensageiros. É o correio chegando à sua vida, te anunciando algo que precisa ser mudado ou algo que precisa ser amplificado, porque as emoções elas são tão variadas e eu não posso ficar escolhendo o que eu quero sentir. O corajoso não é aquele que não sente medo. O corajoso é aquele que mesmo com medo usa o medo para se precaver, mas agir. Isso é inteligência emocional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou, faça a inscrição aí no nosso canal. Sempre teremos esses assuntos pertinentes à tua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.